Princípios fundamentais para a fé. A fé é estabelecida no conhecimento de Deus, confiando nele para compreensão e sabedoria face à perseguição, porque ela virá. Não se engane, Jesus profetizou, está escrito em N livros na palavra de Deus, de vários textos, inclusive aqui em Apocalipse. Então a perseguição virá, esteja certo disso. E dentro daquilo que nós temos acompanhado, não faltam décadas, ok? Eu creio que isso acontecerá de uma forma global, porque ela já acontece de forma localizada desde o início da igreja. Então, isso aí não. Desde o início da igreja. Contudo, de forma global, onde seremos odiados de todas as nações, o que eu compreendo ser ali o que Jesus fala, um correlato com o quinto selo, em Apocalipse, capítulo de número 6, é fato que ela virá, a perseguição, então você fique atento. Não esmoreça a sua fé por isso. A vida cristã ela não é feita de maresia. Importa que por meio de muitas tribulações nós sejamos forjados para a vida eterna. Então, o compromisso de fé para ser vitorioso, com base no sangue derramado de Cristo, não teme nem a morte. Muitos irmãos morreram ao longo de tantos anos, morrem ainda nos dias de hoje, e nós precisamos buscar sermos fortalecidos no Senhor, buscarmos ter costas largas, ok? Bem-aventurado aquele, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Confie em Deus para compreender quando você estiver lendo o Apocalipse. Você precisa ter essa confiança em Deus. E um outro texto eu não anotei aqui no slide, mas eu quero ler com você capítulo 11, versículo 15, porque o sentido de Apocalipse é esse. Diz assim a palavra: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, nós podemos enxergar que no final de tudo, o Senhor reinará para sempre. Então, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, Apocalipse de João, nos mostra a revelação de que o Senhor para sempre reinará. E se o Senhor para sempre reinará, se Cristo para sempre reinará, nós precisamos ter uma fé confiante, custe o que custar, e buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para resistirmos quando esse tempo chegar. A não ser que o Senhor te recolha antes, mas volto a frisar, eu creio fortemente que é na nossa geração. No meu entender, isso não levará décadas. No meu entender, dentro daquilo que eu interpreto na palavra, com o que tem ocorrido no mundo nos últimos anos e no momento presente em que essa aula está sendo gravada. Então, fique tranquilo, confie no Senhor, porque o Senhor para sempre reinará. Essa é a mensagem central de Apocalipse, a vitória eterna do Senhor, ok? E aí, continuamos, Apocalipse 2, versículos 10 e 11. Nada temas
das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Seja fiel a Jesus quando enfrentar perseguição e morte. É claro que alguns interpretam, podemos interpretar como palavras do Senhor para uma igreja histórica que existia naquele momento em que a carta foi escrita, mas também uma das 7 igrejas na Ásia Menor, mas também uma igreja ao longo do tempo, num período de tempo, melhor dizendo, da igreja, sim, certamente, também eu interpreto assim, essa segunda interpretação, porém eu também interpreto que esse é um ensinamento do Senhor para cristãos em todas as eras da igreja, ok? Então, podemos aprender com esse ensinamento, sim, do Senhor. A igreja em Esmirna, a segunda carta, ok? Apocalipse 2,13. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nunca renuncie à fé em Jesus. O Senhor ressalta aqui, algo que ocorreu. E não negaste a minha fé. Então, que nós possamos perseverar na fé em nosso Senhor. Que nós não esmoreçamos, certo? Avançando aqui. Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Compreenda que o Senhor convoca seu povo à fidelidade e à tolerância paciente. Nunca desista. Seja forte, seja corajoso. Nunca desista. Eu quero ler também capítulo 8. Eu não anotei no slide, mas capítulo 8. Capítulo 8. Esse 8 ficou feio, né? Vamos lá. O 8 também não ficou muito bom, não, mas versículos 3 e 4. 3. Ih, ficou muito bom, não, mas você vai entender, né? Pronto, melhorou um pouquinho. Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4. Por que eu digo isso? Quero ler esse texto com você. Por algo muito importante que o Senhor nos ensina aqui na palavra, que mostra para mim e para você que o Senhor, ele ouve, ele recebe as nossas orações.
Diz assim o texto sagrado. E veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, nós aprendemos aqui que as nossas orações, elas chegam diante de Deus, ok? Junto à fumaça do incenso, até diante do Senhor. E isso é maravilhoso. É maravilhoso isso. E nós precisamos agir em fé, fortalecidos no Senhor, confiando, sabendo que o Senhor, Ele ouve a minha e a sua oração. Deus nos escuta. O Senhor nos ouve. Um outro texto eu quero ler com você que eu não deixei. Não coloquei no slide, mas depois que eu preparei o slide, já ia aqui gravar, eu me lembrei de alguns textos. Capítulo 1, dos versículos 4 a 8. Diz assim a palavra de Deus. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui uma referência ao Pai, aquele que era, há de vir, dos 7 Espíritos diante do seu trono. Nós vemos aqui a tipificação do Espírito Santo e da parte de Cristo. Quem é Cristo? O primogênito dentre os mortos. O primeiro daqueles que morreu e ressuscitou. O príncipe dos reis da terra, ou seja, o principal dos reis da terra, o rei dos reis. Então nós não devemos temer, porque recebemos algo maravilhoso, que é por meio do seu amor, no seu sangue, ele nos lavou dos nossos pecados. E mediante isso nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, se o Senhor é o Rei dos Reis, aquele que é o primogênito dentre os mortos, e que se ele ressuscitou por meio do Espírito de Deus ao terceiro dia, dando prova de que o sacrifício de Cristo por nós, a expiação, a propiciação pelos nossos pecados, foi aceita pelo Pai, porque nele não encontrou pecado algum. Então, por meio da nossa fé em Cristo, nós também somos tornados justos sem culpa, ok? Nós somos lavados dos nossos pecados por esse sangue derramado nesse sacrifício. Então, se Jesus fez isso por nós, então, a partir daí,
Somos feitos reis e sacerdotes para Deus. Não precisamos, ainda que soframos perseguições, ainda que sejamos presos, ainda que soframos tortura e sejamos mortos, nós podemos confiar porque o Senhor Jesus Cristo é o príncipe dos reis da terra. Dos reis da terra. E eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ele voltará. É promessa dele. Então, se ele voltará, a nossa fé precisa estar firme nele e inabalável. Nós precisamos descansar e confiar no Senhor. Então, fique firme na fé. Não esmoreça sua fé em Cristo. Uma outra questão, Apocalipse 6, versículo 1, eu também não coloquei no slide, mas eu me lembrei também desse versículo, quando fala sobre a abertura dos primeiros selos. E aí o texto diz o seguinte: tem primeiro o evento lá no céu de que vem a pergunta, né? Quem poderia abrir o livro? E João chorava muito. Quem será digno de abrir o livro, desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir, nem olhar para o livro. E João chorava muito, né? Porque ninguém havia sido achado digno. E aí um dos anciãos fala para ele: olha, não chora. Não chora, às vezes aqui o leão da tribo de Judá, a rainha de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, e aí ele olha, viu ali no meio do trono dos 4 animais, dos 4 seres viventes, melhor do que animais, seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, que tinha os 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E aí ele toma o livro, recebe adoração, louvor. Que eu vou ler esse texto com calma, alguns versículos com você. E aí lá no capítulo 6, no versículo 1, o texto diz o seguinte: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E aí vem o cavalo branco, vem o cavalo vermelho, vem o cavalo preto, vem o cavalo esverdeado, Cloros. E depois o 5º selo, onde João via a alma dos que foram mortos por amor da palavra, pelo testemunho que deram. Todos esses eventos, como é que eles iniciam? Eles iniciam a partir do momento que o cordeiro desata o selo. Então, tudo que está acontecendo, e eu compreendo que nós estamos sim no princípio das dores, fazendo uma relação direta com os selos de Apocalipse. Então eu creio que tudo isso está sendo iniciado por conta de Jesus abrir o selo. Isso mostra que foi o Senhor que principiou todas essas coisas. E ainda que você ache que não, que ainda o primeiro selo não se abriu, essa questão de escatologia, realmente a gente trazer uma interpretação daquilo que está por acontecer é difícil realmente, né? Você não pode bater o martelo, você precisa ter humildade. A única certeza que todos temos de ter é que o Senhor retornará para buscar a sua igreja e exercer
o seu juízo, o seu julgamento sobre a terra, mas se você compreende que ainda está para acontecer, todos esses eventos que sucederão e Apocalipse narra, na verdade eles mostram que Jesus está no controle, porque é ele que abre os selos. Você compreende? É ele que abre os selos. Então, se é Jesus que abre os selos, nós precisamos manter a nossa fé. É mais um motivo, é mais um princípio, mais um texto que nos motiva, nos encoraja a nós colocarmos em prática a nossa fé. Ok?